O cheiro queimado ainda está na minha memória. Tudo parecia normal naquela noite, até que uma descoberta atravessou minha pele como vidro estilhaçado. Eu não era apenas esposa, eu era o pano de fundo de uma mentira que já durava mais tempo do que eu suportava admitir. A casa estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que esconde segredos maiores que paredes podem conter. Meu coração batia rápido, mas minha mente estava fria, quase anestesiada. É estranho como o perigo pode se infiltrar nos detalhes. Um frasco esquecido, uma gaveta mal fechada, um perfume que não era meu. Cada peça pequena revelava um quebra-cabeça sujo que eu nunca pedi para montar. E, de repente, tudo que parecia sólido desmoronou. Porque quando a traição entra pela porta, até o ar muda de textura. Ele sorria em público, cumprimentava vizinhos como se fosse o marido perfeito. Mas à noite, a máscara escorregava. Eu sentia o peso da indiferença no toque gelado, nos olhos que desviavam, nos beijos que não vinham. Eu me perguntava, quanto tempo uma mulher aguenta carregar o fardo de ser invisível dentro da própria casa? A traição não grita, ela sussurra. Ela se infiltra no cheiro de roupas recém-passadas que trazem perfumes estranhos, no telefone que vibra em horários impossíveis, no olhar rápido demais quando um nome aparece na tela. E cada vez que eu notava, algo dentro de mim endurecia. Até que já não era dor. Era pedra. Eu me tornei espectadora da própria vida, como quem assiste a um incêndio de longe, sentindo calor, mas sem forças para correr. E nesse incêndio, meu papel era de vítima anunciada. Mas eu não aceitei. Porque até a lenha mais seca pode virar brasa se alguém sopra. Tudo estava em jogo. Minha dignidade, minha história, minha presença naquele lar. O risco não era perder o marido, era perder a mim mesma. E isso, eu não permitiria. A vida me ensinou que quando alguém tenta apagar seu valor, o único caminho é reacender a chama, mesmo que seja com faísca de vingança. Havia algo de teatral no que eu descobri, como se a vida tivesse escrito uma peça cruel, onde eu deveria apenas aplaudir enquanto ele vivia o papel de amante apaixonado. Mas eu não aceitei ser figurante. Eu preferi escrever minha própria cena. E foi assim que nasceu o segredo que até hoje me persegue. Uma escolha pequena, quase banal, que se transformou em explosão. Porque basta um detalhe para virar o jogo. E quando a verdade saiu das sombras, ela não veio sozinha. Veio acompanhada de gritos, de sirenes, de olhares perplexos. Tudo mudou em minutos. E eu ainda me pergunto, o que uma mulher ferida é capaz de fazer quando o silêncio não basta mais? A resposta não está no óbvio. Está no que ninguém ousaria imaginar. Eu me lembro da primeira vez que percebi que não era apenas ciúme ou desconfiança, mas algo real, concreto, como uma rachadura que atravessa a parede inteira da casa. Eu fingia não ver, fingia não ouvir, porque havia sempre um jantar em família, uma foto sorridente, uma obrigação que me pedia para sustentar a farsa. Mas a verdade é que, quando o silêncio se instala entre duas pessoas que deveriam compartilhar tudo, esse silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Ele pesava sobre a mesa, entre os pratos, entre os copos. Era como se cada gesto repetido, cada garfo batendo no prato, fosse uma martelada lembrando que eu já não era parte da vida dele. O detalhe mais cruel não estava nas ausências, mas nas presenças falsas. Ele estava ali, sentado à minha frente, mas parecia sempre distante, como quem guarda outro mundo dentro do bolso. O telefone era seu esconderijo, e o corpo ao meu lado na cama era só um enfeite que já não me pertencia. Eu passei noites observando o ritmo da respiração dele, tentando adivinhar com quem sonhava. Ouvia o tilintar da chave na fechadura em horas estranhas. O perfume doce impregnado na gola da camisa. Perfume que não era meu, nunca foi. E cada descoberta era como um estilhaço. Um pedaço pequeno, quase invisível, mas que cortava fundo. O bilhete encontrado na gaveta ainda arde quando fecho os olhos. O papel dobrado às pressas, a letra feminina, as palavras carregadas de desejo. Eu podia sentir a pele arder só de imaginar a cena, como se tivesse sido convidada a assistir a um espetáculo nojento no qual eu era o personagem excluído. O choque não veio sozinho. Trouxe uma mistura de raiva e frieza. A mesma frieza que ele me oferecia todas as noites. É estranho como, em certos momentos, a dor se transforma em clareza. Eu já não via apenas um marido que me traía. Eu via um homem pequeno,
incapaz de sustentar sequer a própria máscara. Eu via um futuro em que eu continuaria encolhida, mendigando atenção, tentando não desmoronar. E foi nesse instante que a pergunta se impôs: quantas mulheres aceitam viver assim, acreditando que é normal ser deixada de lado? A resposta me doeu mais do que a traição. Porque sei que são muitas. E sei que é justamente por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação, cada detalhe, como quem busca na história do outro a coragem para mudar a própria. Eu não chorei naquele dia. Não pedi explicações. Apenas me sentei em silêncio, com o papel entre os dedos, sentindo sua textura áspera. Não havia mais espaço para lágrimas. Eu sabia que, dali em diante, eu precisaria de estratégia. Não apenas para sobreviver, mas para mostrar que eu ainda estava inteira, que meu silêncio não era submissão, mas preparação. Naquela noite, caminhei pela casa como quem estuda um território inimigo. Cada objeto parecia ter um peso diferente. As gavetas, os armários, o frasco de vidro escondido sob as meias. Tudo falava comigo. Tudo me dizia que a prova estava ali, clara como a luz que atravessava a janela. E eu sabia que, uma vez revelada, nada mais seria igual. É nesse ponto que a história deixa de ser apenas dor. Porque quando a dignidade é pisoteada, algo nasce dentro da gente. Uma chama pequena, mas que cresce em silêncio. E eu já sentia essa chama. Não sabia exatamente como usaria, mas sabia que ela me levaria a um desfecho que ninguém imaginava. O que eu fiz depois ainda ecoa em mim. E é justamente aí que tudo começa a mudar, de forma tão inesperada que até hoje sinto a respiração prender quando lembro do instante em que decidi agir. O silêncio da casa naquela noite tinha um peso que quase me esmagava. Cada canto parecia respirar comigo, como se as paredes guardassem segredos que eu ainda não ousava pronunciar em voz alta. Eu caminhava devagar, tocando os móveis com a ponta dos dedos, sentindo a frieza da madeira, a poeira fina acumulada nos cantos. Tudo parecia intocado, mas dentro de mim nada estava no lugar. Havia uma fenda aberta, e dela escapava uma força que eu nunca tinha experimentado antes. Enquanto ele dormia, eu olhava para o corpo ao meu lado e era como observar um estranho. O rosto relaxado, quase inocente, não combinava com o cheiro de perfume barato que ainda impregnava sua pele. Era como se duas versões dele coexistissem. A que o mundo via, sorridente, respeitável, e a que eu conhecia agora, escondida na escuridão, coberta de mentiras. Esse contraste me corroía, mas também me despertava. A cada respiração dele, eu sentia a distância entre nós aumentar. O quarto parecia dividido por uma linha invisível, um abismo que não poderia mais ser cruzado. O som do relógio na parede marcava os segundos como golpes secos, lembrando que o tempo não parava para curar feridas. E, ainda assim, havia dentro de mim uma calma inesperada, uma clareza que só nasce quando a dor se transforma em decisão. Passei a observar detalhes que antes ignorava. A pressa com que escondia o celular, o modo como sorria sozinho, como se recebesse mensagens que lhe aqueciam o peito, o brilho nos olhos que nunca mais foi para mim. Esses sinais não eram mais apenas indícios, eram confirmações. E quanto mais confirmava, mais pesada ficava a minha respiração, como se o ar da casa se tornasse denso demais para sustentar. Mas não era apenas sobre ele. Era sobre mim. Sobre o que eu tinha permitido, sobre as vezes em que me calei para evitar discussões, sobre o quanto aceitei viver como sombra. Eu me olhava no espelho e via não só uma mulher traída, mas uma mulher que havia esquecido o próprio valor. Essa constatação doía mais do que qualquer bilhete escondido, mais do que qualquer cheiro estranho em suas roupas. Porque era como se eu tivesse apagado meu próprio reflexo para que ele brilhasse em outro lugar. Ainda assim, havia um ponto de esperança escondido nesse caos. A ideia de que eu poderia retomar minha voz, minha história, minha dignidade. A vida me colocava diante de uma escolha clara: continuar mendigando migalhas de atenção ou assumir o controle do enredo. Essa consciência era como uma chama oscilante em meio à escuridão. Pequena, frágil, mas capaz de incendiar tudo. Eu comecei a planejar em silêncio, como quem rega uma semente escondida na terra. Cada gesto dele se tornava parte do meu mapa. Cada desculpa mal contada era um tijolo retirado da fachada que ele construiu. E, dentro de mim, crescia a certeza de que a exposição seria inevitável. Não porque eu gritasse,
mas porque eu sabia exatamente onde e quando o mundo veria quem ele realmente era. A tensão se acumulava no ar, como a eletricidade que antecede uma tempestade. Eu sabia que ainda não era a hora, mas o momento se aproximava. Um instante de descuido, uma escolha mal feita, e tudo viria à tona. Eu podia sentir, como quem antecipa o trovão antes mesmo do raio riscar o céu. O que eu guardava comigo era mais do que indignação. Era a promessa silenciosa de que ele jamais esqueceria o que estava prestes a acontecer. E, no fundo, eu também sabia. O que viria a seguir seria maior do que qualquer dor que eu já tivesse sentido. Havia noites em que eu simplesmente me sentava no escuro da sala, com as luzes apagadas, ouvindo os sons da casa como se fossem vozes. O ranger do piso de madeira, o vento atravessando a janela mal fechada, até o bater distante de uma porta do vizinho parecia trazer mensagens escondidas. E nessas pausas, quando o mundo lá fora parecia adormecer, eu me via de frente comigo mesma, sem máscaras, sem distrações. A dor deixava de ser apenas ferida para se transformar em lembrança viva do que eu ainda precisava enfrentar. Eu pensava em como tudo poderia ser diferente. Bastaria um gesto dele, um pedido de desculpas verdadeiro, um olhar que me reconhecesse de novo. Mas a ausência desses gestos era tão alta que eu quase podia ouvi-la. Era como caminhar por uma estrada em que cada passo ecoa vazio, sem resposta. E, no entanto, havia em mim uma estranha mistura de tristeza e determinação, como se cada decepção também fosse uma pedra que eu colocava no caminho para firmar meus próprios pés. Lembro-me de observar minhas próprias mãos apoiadas sobre a mesa da cozinha. As linhas, as marcas, as pequenas cicatrizes contavam minha história com mais honestidade do que qualquer palavra que ele tivesse dito. E foi olhando para elas que percebi: eu não estava quebrada, eu estava marcada. E cada marca podia ser também uma forma de resistência. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Porque não se trata apenas da minha história, mas do reflexo de tantas outras vidas atravessadas por silêncios semelhantes. Em alguns momentos, uma lembrança boa surgia de repente, quase como uma armadilha. O riso dele em uma viagem antiga, as noites em que parecíamos cúmplices, os planos que fazíamos juntos. Essas imagens vinham como flashes luminosos no meio da escuridão, confundindo meus sentimentos. Era cruel, porque me lembrava de que o que eu havia perdido não era apenas a fidelidade dele, mas também a inocência de acreditar que aquilo era eterno. O contraste entre a memória doce e a realidade amarga era um veneno lento, mas também me ajudava a compreender o tamanho do abismo que agora nos separava. E ainda assim, mesmo carregando essa dualidade, eu percebia que havia algo maior se formando dentro de mim. Não era apenas vingança. Era a necessidade de recuperar a dignidade que tinha sido arrancada aos poucos, quase sem que eu percebesse. Era como se cada mentira revelada acendesse uma lâmpada em um cômodo escuro da casa, e de repente eu passasse a enxergar tudo o que antes preferia ignorar. A vida tem essa forma estranha de ensinar. Às vezes nos mostra a verdade como um golpe, às vezes como uma revelação silenciosa, mas sempre como uma oportunidade de escolher. Eu já não era a mesma mulher que fingia acreditar em desculpas. Eu era alguém em transição, alguém que se preparava para dar um passo que mudaria não só a minha história, mas também a maneira como ele seria lembrado por todos ao redor. Esse passo ainda estava escondido em mim, guardado como segredo, pronto para ser revelado no instante certo. E é justamente nesse espaço de espera que a respiração prende, que o coração acelera. Porque quando a hora chegar, nada será contido. E o que estava oculto virá à tona com uma força que ninguém poderá negar. A cada dia que passava, eu sentia como se estivesse vivendo entre dois mundos. Havia o mundo externo, onde tudo permanecia aparentemente normal. As conversas triviais com vizinhos, os cumprimentos rápidos no mercado, o sorriso ensaiado que eu exibia como se nada estivesse acontecendo. E havia o mundo interno, aquele que me consumia em silêncio, onde cada lembrança, cada detalhe guardado se transformava em combustível para algo maior que eu mesma. Era como caminhar sobre um lago congelado, ouvindo as rachaduras se espalharem debaixo dos pés, sem saber quando o gelo iria ceder. As manhãs eram sempre as piores. O sol entrava pela janela da cozinha e iluminava os objetos que dividíamos. As xícaras, o porta-chaves, as fotografias na parede.
Tudo parecia tão comum, mas dentro da rotina havia uma sombra constante, como uma mancha que não sai do tecido, por mais que se tente esfregar. O contraste era cruel, luz e sombra ocupando o mesmo espaço, como se o universo estivesse tentando me lembrar de que nada era estável, nada era garantido. Às vezes, a esperança se insinuava de formas inesperadas. Um olhar mais longo no espelho, um instante em que eu conseguia enxergar a mulher que ainda resistia por trás das rugas e do cansaço. Eu via uma centelha, como se meu corpo dissesse: ainda não acabou, você não é invisível. Mas logo o medo se infiltrava, o medo de estar me enganando de novo, de não ser forte o suficiente para sustentar o que viria. Essa dança entre esperança e medo era exaustiva, mas também me mantinha desperta. Havia noites em que eu andava pelos corredores da casa como se estivesse ensaiando uma cena. Tocava a maçaneta do quarto, imaginava as expressões, os olhares, as palavras que seriam ditas quando tudo viesse à tona. Era um teatro silencioso, encenado apenas para mim, mas que me dava forças para suportar o presente. Cada passo, cada gesto calculado em minha mente era parte de um plano maior que ainda permanecia escondido, até mesmo de mim mesma. Eu percebia como o silêncio se tornava minha maior arma. Ele não suspeitava, não desconfiava que dentro da calma havia um furacão sendo contido. Eu respondia com frases curtas, olhares vagos, e esse disfarce de fragilidade fazia com que ele continuasse acreditando estar no controle. Mal sabia que era justamente no silêncio que eu ganhava espaço, que eu construía o terreno da revelação. Esse jogo invisível começou a pesar no meu corpo. A respiração curta, o coração acelerado em momentos de simples banalidade. Era como se cada gesto meu escondesse uma explosão prestes a acontecer. O contraste entre o que eu mostrava e o que eu sentia era tão forte que às vezes eu mesma me perguntava quanto tempo conseguiria sustentar aquele papel. Mas havia algo dentro de mim, uma certeza que não se abalava. O momento estava se aproximando, e quando chegasse, seria impossível voltar atrás. E é justamente nesse ponto que a tensão se torna insuportável. O peso de carregar sozinha a verdade, o fardo de esperar a hora certa, a sensação de que cada segundo pode ser o último antes do desfecho. Era como estar diante de uma porta fechada, sabendo que do outro lado havia uma cena que mudaria tudo, mas sem ainda ter girado a chave. O som desse silêncio é o que ainda ecoa em mim, anunciando que o que virá depois será maior do que qualquer dor que já suportei. O tempo parecia ter ganhado um ritmo diferente dentro daquela casa. Cada minuto se alongava como se fosse uma corda esticada ao limite, prestes a se partir. Eu caminhava pelos cômodos e tinha a sensação de que cada objeto me observava, testemunhando meu silêncio e guardando a promessa do que ainda estava por vir. As cortinas leves balançavam com a brisa da madrugada, e o som suave do tecido roçando na parede me lembrava da fragilidade de tudo o que eu havia construído. Nada era sólido, nada era intocável. Às vezes, a luz do sol entrava pela janela da sala e criava manchas douradas no chão, como se me oferecesse a imagem de um futuro possível, mais claro, mais livre. Mas bastava o som da chave girando na fechadura para que a sombra voltasse a se instalar, pesada, sufocante. Era esse contraste que me mantinha em estado de alerta, como se vivesse em dois universos paralelos. Um em que eu ainda podia sonhar, e outro em que o pesadelo era constante. Eu me pegava imaginando o que aconteceria se tudo fosse revelado de repente, sem preparo. Via os rostos dos vizinhos ao redor, ouvia os murmúrios carregados de choque, sentia a vergonha que desceria sobre ele como uma tempestade incontrolável. Essas imagens me perseguiam, não como vingança apenas, mas como uma necessidade de equilíbrio. Como se a justiça que me fora negada em silêncio tivesse que se manifestar em público, diante de todos, para que tivesse peso real. E no meio dessas visões, surgiam momentos de dúvida. Havia noites em que o medo me dominava, sussurrando que talvez eu estivesse indo longe demais, que talvez eu me perdesse junto com ele quando a verdade viesse à tona. Esse medo era frio, rasteiro, mas não conseguia me paralisar, porque logo depois dele, surgia a lembrança de cada olhar vazio, de cada gesto de desprezo, e o medo dava lugar a uma determinação ainda mais firme. Era como carregar dentro de mim duas vozes em constante batalha. Uma dizia para esperar, para recuar, para não arriscar. A outra me impulsionava para frente, com a força de todas as feridas que eu já havia suportado. E nessa disputa, eu descobria algo essencial.
Não existe transformação sem perda, não existe luz sem atravessar a escuridão. Minha vida inteira parecia condensada naqueles instantes de silêncio. O toque frio das paredes, o reflexo do meu rosto cansado no espelho, a respiração presa sempre que ele se aproximava. Eu estava presente e ausente ao mesmo tempo, como quem vive em um corpo e observa de fora. Essa sensação me acompanhava até no sono, quando acordava no meio da madrugada com o coração acelerado, como se tivesse corrido quilômetros sem sair do lugar. E mesmo assim, havia algo maior crescendo em mim. Algo que não era apenas raiva ou dor, mas a consciência de que cada passo em direção à revelação era também um passo em direção a mim mesma. O peso do segredo me consumia, mas também me moldava. Como uma pedra sendo polida lentamente pelo atrito, eu sentia que meu silêncio estava me transformando em algo mais resistente, mais afiado, mais pronto. O que eu sabia, mas ainda não ousava confessar nem para mim mesma, era que o instante decisivo já se aproximava. Eu podia sentir no ar, no ritmo da casa, até nos pequenos detalhes do dia a dia, como se todo o universo conspirasse para que aquele momento chegasse. E quando chegasse, seria impossível contê-lo. Seria como segurar a respiração debaixo d'água. Cedo ou tarde, o fôlego acaba, e tudo o que está escondido vem à superfície. Era como se cada gesto dele fosse, sem perceber, um tijolo colocado na construção do meu plano. A forma como deixava o casaco jogado sobre a cadeira, como escondia mensagens no celular e ainda assim sorria para mim com a mesma expressão de sempre. Tudo isso, antes motivo de dor, passou a ser material de observação. Eu o assistia viver dentro da própria armadilha, sem imaginar que cada detalhe estava sendo gravado na minha memória como provas invisíveis, mas poderosas. E quanto mais ele acreditava em sua impunidade, mais sólida se tornava a certeza de que o desfecho seria inevitável. A tensão se espalhava pela casa em ondas. Eu a sentia nos corredores, no silêncio das refeições, no peso de cada palavra dita sem emoção. Era um cenário comum para qualquer um que olhasse de fora, mas para mim era como estar no centro de um palco onde o público ainda não sabe que a cena final se aproxima. Essa sensação de proximidade me alimentava. Era como ouvir o tambor do coração marcando o ritmo da revelação. Às vezes, quando me sentava sozinha à mesa da cozinha, eu imaginava a reação das pessoas ao descobrirem. Via as expressões mudando, o choque estampado nos rostos, a vergonha que ele jamais conseguiria esconder. Era quase possível ouvir os murmúrios, os cochichos, o julgamento silencioso que cai sobre alguém quando a máscara despenca. Essas imagens me davam força, não apenas porque expunham a traição, mas porque mostravam a diferença entre a imagem que ele projetava e a verdade que eu carregava. E dentro dessa espera, o contraste entre esforço e retorno começou a se desenhar. Meu esforço estava no silêncio, em segurar cada emoção, em não deixar escapar nada que revelasse minha estratégia. O retorno viria no instante exato em que a verdade fosse revelada diante de todos. Era como guardar sementes embaixo da terra, sabendo que um dia elas romperiam o solo com uma força impossível de conter. Havia também o medo de ser descoberta antes da hora. Uma troca de olhar mais longo, um descuido no tom de voz, e tudo poderia desmoronar. Esse risco constante fazia meu corpo inteiro viver em alerta, como se cada movimento fosse parte de um jogo delicado onde o menor erro significaria perder tudo. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma fragilidade tornava cada passo mais calculado, mais preciso, como quem aprende a caminhar na beira de um precipício sem jamais olhar para baixo. É curioso perceber como, em momentos assim, até os sentimentos mais intensos se transformam em estratégia. A raiva se tornava foco, a tristeza se tornava combustível, e até o medo virava alerta. Cada emoção, que antes parecia um peso insuportável, agora se organizava dentro de mim como peças de um tabuleiro que eu finalmente começava a controlar. Talvez seja por isso que tantas pessoas, ao se depararem com histórias assim, sintam vontade de compartilhar suas próprias experiências. Como se cada detalhe fosse um espelho que reflete segredos guardados em silêncio. É por isso que eu pergunto: o que você teria feito no meu lugar? Essa reflexão silenciosa é, muitas vezes, a chave que une quem escuta e quem viveu. E é justamente nesse elo invisível que a tensão cresce ainda mais. Porque o que estava prestes a acontecer não seria apenas um acerto entre duas pessoas, mas uma revelação que se expandiria além das paredes da casa,
atravessando olhares, palavras e memórias. Eu sabia que estava muito perto do momento em que nada mais poderia ser escondido. E a respiração suspensa que me acompanhava todas as noites era prova de que o próximo passo não apenas mudaria minha vida, mas também marcaria a dele para sempre. Havia momentos em que eu sentia o peso de tudo se acumulando no ar, como se a própria casa respirasse junto comigo, guardando o segredo que crescia em silêncio. As paredes pareciam mais próximas, os corredores mais estreitos, como se o espaço físico também se dobrasse à tensão que eu carregava dentro do peito. Era sufocante e, ao mesmo tempo, revelador, porque foi nesse sufoco que eu comecei a enxergar com clareza cada detalhe, cada fissura na imagem perfeita que ele ainda tentava sustentar diante dos outros. Eu observava suas chegadas e partidas como quem assiste a um ritual repetido, mas cada vez mais previsível. O casaco jogado no mesmo lugar, o cheiro estranho impregnado na roupa, o olhar distante que evitava encontrar o meu. Pequenos gestos que, aos olhos de qualquer pessoa, seriam banais, mas que para mim eram sinais luminosos, piscando em vermelho, avisando que o fim da farsa estava próximo. Essa clareza, no entanto, não vinha sem custo, porque junto dela havia também a incerteza. Até onde eu suportaria carregar esse silêncio antes que ele me consumisse por completo? Em certas noites, eu me pegava deitada na cama, olhando para o teto, imaginando o instante em que a máscara dele cairia diante de todos. Visualizava a sala cheia, os olhares surpresos, os cochichos cortando o ar como lâminas afiadas. Eu quase podia ouvir a vergonha se espalhando, transformando-o em um homem pequeno, reduzido ao tamanho real da própria mentira. Mas logo depois dessa imagem vinha outra, mais sutil e cruel. A dúvida sobre se eu seria capaz de sustentar esse teatro até o final, sem me deixar vencer pelo cansaço. Esse contraste entre esperança e desafio me mantinha em constante movimento. Havia dias em que eu sentia a vitória ao alcance das mãos, quase palpável, e outros em que o peso do segredo me esmagava, como se carregasse pedras invisíveis nas costas. Era nesse vai e vem que eu descobria uma força nova, uma resistência que não sabia possuir. E mesmo quando o medo tentava me silenciar, havia algo dentro de mim que me empurrava para frente, lembrando que não era apenas vingança o que eu buscava, mas também a recuperação de algo que me haviam roubado, meu próprio valor. O progresso do meu plano não era linear. Havia avanços nítidos, momentos em que eu percebia estar mais perto do desfecho, mas também havia obstáculos sutis, como a desconfiança que às vezes surgia em seus olhos, como se por um segundo ele pressentisse que algo não estava certo. Nesses instantes, eu precisava conter até o bater mais forte do meu coração, manter a respiração estável, sustentar a máscara que eu mesma vestira para enganá-lo. Era uma dança delicada, onde cada passo mal calculado poderia colocar tudo a perder. E ainda assim, no meio dessa tensão, surgiam lampejos de clareza. Eu me via diante do espelho, encarando a mulher que eu tinha me tornado, mais firme, mais consciente, menos disposta a ceder. A incerteza não desaparecia, mas já não tinha o mesmo poder de me paralisar. Era como caminhar por uma estrada de pedras afiadas, sentindo a dor em cada passo, mas sabendo que o horizonte estava logo à frente. A cada dia, o limite entre silêncio e revelação se tornava mais tênue. Eu sabia que o instante decisivo estava próximo, que logo não haveria mais como conter o que fervia por dentro. E essa expectativa era tão intensa que, às vezes, me tirava o ar, como se eu vivesse em uma respiração suspensa, aguardando o momento em que tudo viria à tona de uma vez só. A cada amanhecer eu sentia como se estivesse vivendo um ensaio silencioso para algo muito maior. O sol entrava pela janela e riscava o chão da sala com faixas de luz, mas dentro de mim ainda havia sombra. Essa dualidade me acompanhava o tempo todo, a claridade do que estava por vir e a escuridão de tudo o que ainda permanecia oculto. Era como andar por um corredor comprido, iluminado apenas por pequenas frestas, sem nunca ver o fim, mas sentindo que ele estava cada vez mais próximo. Eu me pegava observando pequenos detalhes com uma intensidade quase dolorosa. O copo esquecido sobre a pia, o cheiro persistente de perfume que não me pertencia, as mensagens respondidas com pressa. Cada detalhe era um lembrete de que a verdade já não cabia mais nas gavetas onde ele tentava escondê-la. E quanto mais eu percebia, mais crescia em mim a convicção de que o tempo da revelação se aproximava, como uma maré que ninguém pode deter. Mas junto dessa certeza vinha também a dúvida.
Eu me perguntava se teria forças para sustentar o olhar de todos quando a cena final se desenrolasse. O coração acelerava só de imaginar os rostos em volta, o burburinho cortando o silêncio, a vergonha estampada nele como uma marca indelével. Ao mesmo tempo, essa imagem me dava alívio, como se cada sussurro de incredulidade fosse também um pedaço de justiça sendo devolvido às minhas mãos. Havia noites em que o sono não vinha. Eu caminhava pela casa escura, passando a mão pelas paredes frias, ouvindo o eco dos meus próprios passos. Nesses momentos, o medo se infiltrava sorrateiro, tentando me convencer de que talvez fosse melhor desistir, deixar tudo como estava, seguir em frente em silêncio. Mas bastava lembrar dos olhos frios dele, da forma como me ignorava até na própria cama, para que esse medo se transformasse em combustível. Era a lembrança da minha invisibilidade que reacendia a chama da resistência. O contraste era constante. Confiança e dúvida travavam batalhas dentro de mim. Progresso e desafio se entrelaçavam a cada dia. Eu avançava, mesmo quando parecia recuar. Eu construía, mesmo quando sentia que tudo estava prestes a ruir. Era um equilíbrio frágil, mas ainda assim era equilíbrio. E nele eu me mantinha, com a firmeza de quem sabe que não há volta possível. Às vezes, imaginava como a vida seria depois. A sala iluminada de outra maneira, a casa respirando sem o peso da mentira, minha própria pele leve como há muito não sentia. Essas visões me davam esperança, mas também me lembravam que entre o agora e esse futuro ainda havia uma travessia dura, cheia de riscos e incertezas. Como atravessar uma ponte estreita sobre um rio turbulento. Eu via a outra margem, mas ainda precisava enfrentar a vertigem para chegar lá. E era justamente essa vertigem que me mantinha desperta, atenta a cada passo, a cada detalhe. Eu sabia que estava prestes a abrir uma porta da qual não poderia mais voltar. E enquanto a chave ainda descansava invisível nas minhas mãos, o silêncio ao meu redor parecia sussurrar que o momento estava próximo. Tão próximo que eu já podia senti-lo se aproximando como o som distante de um trovão anunciando a tempestade. E então o instante que parecia distante finalmente chegou. Não veio com aviso, não trouxe preparo. Foi como uma porta que se abre de repente em meio ao silêncio, deixando entrar uma luz que ninguém esperava. O que estava escondido não podia mais permanecer nas sombras, e a cena que se desenrolou diante de mim foi tão intensa que até hoje consigo ouvir os sons, ver os rostos, sentir o ar pesado cortado por murmúrios. A vergonha dele não coube dentro das paredes. Espalhou-se como fogo, consumindo a máscara que ele havia sustentado por tanto tempo. Os olhares dos outros foram implacáveis, cada sussurro era uma sentença, cada expressão descrente um espelho quebrado onde ele jamais conseguiria se reconhecer de novo. E no meio de tudo isso, eu permaneci de pé, silenciosa, firme. Não precisei gritar, não precisei acusar. O peso da verdade falou por mim. Foi nesse contraste, entre a ruína dele e a minha calma, que senti a transformação acontecer. Eu não era mais a mulher que caminhava pela casa em silêncio, carregando dores invisíveis. Eu era a mulher que atravessou o fogo e saiu inteira do outro lado. Essa diferença era visível até nos meus gestos, no modo como segurava a cabeça erguida, no olhar que já não se desviava. A imagem que ficou gravada em mim é quase cinematográfica. A sala cheia, os olhares atentos, o som das sirenes que pareciam anunciar não só o caos dele, mas também a minha libertação. Era como assistir a uma tempestade limpar o céu, deixando no ar um cheiro de terra molhada que anuncia novos começos. Duro. Sim. Doloroso. Sem dúvida. Mas profundamente necessário. E no meio dessa revelação pública, encontrei algo que eu nem sabia que buscava: pertencimento. Não apenas em relação a quem me olhava de fora, mas em relação a mim mesma. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que ocupava meu lugar no mundo com firmeza, que minhas cicatrizes não eram marcas de derrota, mas sinais de resistência. Se você chegou até aqui, sabe o quanto essa travessia foi feita de silêncio, espera, risco e força. É por isso que, ao ouvir essa história, muitos sentem o desejo de deixar um gesto silencioso de apoio, um comentário que ecoe sua própria reflexão, ou até a decisão de permanecer junto, acompanhando cada revelação. Curta, comente e se inscreva, não apenas como quem assiste de fora, mas como quem se reconhece nesse espelho. Porque o verdadeiro privilégio não foi apenas sobreviver à queda das máscaras,
mas aprender que a vida se renova quando temos coragem de encarar a dor e transformá-la em força. Hoje não sou mais a sombra que caminhava sozinha pela casa. Sou a mulher que ergueu a própria voz no momento certo, e que agora caminha com passos firmes rumo ao que realmente importa. E se existe uma última imagem para guardar dessa história, que seja a de uma chama acesa, clara e inapagável, iluminando não só o meu caminho, mas também o de todos que acreditam que dignidade nunca se negocia.